Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 117 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça segundo, ou a Justiça Divina, né, segundo o Espiritismo. E na aula de hoje vamos dar continuidade à interessantíssima evocação do senhor Jacques Latour. Vocês acharam que terminaram as mensagens que ele tinha para dar? Não, ele continuou as mensagens. E olhe, o que se segue agora é extraordinário, extraordinário mesmo, tá? Um membro da Sociedade Espírita de Paris, que orara por esse infeliz espírito e o evocara, dele obteve as comunicações seguintes em diferentes intervalos. Vocês lembram que na aula anterior, né, a aula de número 116, ele havia dado a primeira comunicação numa sociedade espírita lá em Bruxelas, né? E agora não, foi um membro da Sociedade de Paris, que olha só, a dedicação a esse espírito no serviço da oração. Vejamos então a importância do trabalho de oração, né, que muito contribuiu para a melhora desse espírito revoltado, né? E, bom, um assassino, confesso, mas, bom, vejamos o que se segue. A primeira vocação dele, né, ele já começa da seguinte forma: o senhor Latour, né? Fui evocado quase imediatamente depois de minha morte e não pude comunicar-me em seguida, mas muitos espíritos levianos tomaram o meu nome e o meu lugar. Aproveitei a presença em Bruxelas do presidente da Sociedade de Paris e, com a permissão de espíritos superiores, comuniquei-me. Interessante já a advertência dele, né, de que, às vezes, né, aliás, isso já é uma advertência que consta lá do Livro dos Médiuns, né, em que, às vezes, não é porque o espírito está dizendo que é quem ele diz que ele de fato seja. É por isso que é importante estudar as comunicações, estudar as mensagens. E se o espírito toma o nome de alguém conhecido, né, e aí, se ele é conhecido, fica mais fácil detectar se é mesmo quem ele diz que é. Isso faz parte da análise, né, que se deve fazer acerca de toda a comunicação mediúnica. E o senhor Latour continua: comunicar-me-ei na sociedade e farei revelações que serão um começo de reparação de minhas faltas e que poderão servir de ensinamento a todos os criminosos que me lerão e refletirão sobre o relato, dos meus sofrimentos. Primeira coisa que chama a atenção, né, é a preocupação do senhor Latour de já ser útil, né? Observa o que ele declara aqui. Ele tem a pretensão de que a mensagem dele possa ser lida por outros espíritos criminosos e que eles possam, de repente, até desistir, né, do crime, desistir dessa atitude errônea. E aí o senhor Latour continua: os discursos sobre as penas... Olha só que mensagem, pessoal, olha só. Os discursos sobre as penas do inferno pouco efeito fazem sobre o espírito dos culpados, que não creem em todas essas imagens atemorizantes para as crianças e os homens fracos. Ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime, e o medo da polícia age mais sobre ele do que a narração dos tormentos do inferno. Eis porque todos aqueles que me lerão serão tocados pelas minhas palavras com os meus sofrimentos, que não são suposições. Não há um só padre que possa dizer: eu vi o que dizeis, assisti às torturas dos condenados. Mas quando eu vier dizer: eis o que se passou depois da morte de meu corpo, eis qual foi o meu desencanto, reconhecendo que não estava morto como o esperara, e o que tomei como fim de meus sofrimentos era o começo de torturas impossíveis de se descrever,
Então mais de um se deterá à beira do precipício onde iria cair. Cada infeliz que se detiver assim no caminho do crime servirá para resgatar uma de minhas faltas. Assim é que o bem sai do mal e que a bondade de Deus se manifesta por toda a parte, sobre a terra como no espaço. Olha que interessante, gente, olha que lúcido. Ele começa dizendo que essa história de que não comete crime não, senão você vai para o inferno, senão você vai para o mármore de fogo, senão você vai para o suplício eterno. Eu acho, ele está dizendo aqui que isso não põe medo nos criminosos, porque eles mesmos veem isso como uma alegoria. Agora, olha só o que, eu acredito até que inconscientemente, mas olha só o que, esse espírito está nos convidando a pensar. Mas, abre aspas, né? Mas, porém, se o criminoso tiver ideia do mundo espiritual, se ele tiver ideia das consequências que se carrega mesmo após da morte, se o criminoso souber que depois da morte a vida continua e que ele vai sofrer as consequências dos seus atos, aí não vira mais uma fantasia, não vira mais um conto, não vira mais uma coisa romanceada, não vira mais assim um conto idílico, não vira mais uma perspectiva, vira um fato, vira uma realidade. E que aqueles que porventura forem tocados no coração começam a pensar da seguinte forma: puxa, se tem consequências, se os meus crimes terão consequências. Claro, ele sabe que tem consequência, já imediata, mas se ele entender que essas consequências se estenderão para além da vida presente, acho que ele vai pensar melhor, né, antes de cometer algum crime, não é verdade? Para aqueles que começarem a pensar sobre isso. Então eu acho que a estratégia do espírito Latour tem toda uma gama de lógica que se possa imaginar. E ele continua: foi-me permitido estar livre da visão de minhas vítimas, que se tornaram os meus carrascos, a fim de me comunicar convosco, mas deixando-vos revê-las-ei. E só esse pensamento faz-me sofrer mais do que não posso dizer. Sou feliz quando se me evoca, porque então deixo o meu inferno por alguns instantes. Orai sempre por mim, orai ao Senhor para que me liberte da visão de minhas vítimas. Sim, oremos juntos, a prece faz tanto bem, estou mais aliviado, não sinto mais o quanto o peso do fardo me oprime. Vejo um clarão de esperança que brilha aos meus olhos, e cheio de arrependimento eu me exclamo: bendita seja a mão de Deus, que seja feita a sua vontade. Bom, de novo o concurso da prece, né? Como eu tenho dito, aliás, como nós temos acompanhado aqui em aulas predecessoras, né? O concurso da prece, que faz muito bem, alivia, com certeza é um bem absoluto, e vê bem aqui o real sofrimento, nada daquele inferno de Dante, né? Nada daquela agonia representada pelos quadros do medievalismo, né? Veja bem o real suplício dele, ele ser encarado pelas próprias vítimas dele, pelos próprios espíritos que foram assassinados, né, em vida, ali olhando para ele, cobrando, mostrando as feridas, mostrando o sangue, mostrando a violência que foi desferida para com eles, claro, numa imagem numa ideologia, numa ideoplastização, digamos assim, nem sei se existe essa palavra, depois vocês conferem aí, do que ele fez, causar uma imagem com certeza causada pelo remorso, que já é um indício de arrependimento, e que muito o tortura, e a tortura é real, porque ele fez, não é fantasia não, ele cometeu esses crimes, e ali as vítimas, não se sabe ainda se essa imagem é consciencial, está na mente dele, consciente, ou se de fato são os espíritos que lhe perseguem, não é? Bom, isso daria um outro ramo de estudo, mas veja vejam a verdadeira natureza do inferno.
Nada do Dante Alighieri, né? É o inferno verdadeiro, é você receber as consequências dos seus atos. É você estar cara a cara, no modo de dizer, né? Coloca em aspas aí, é você estar cara a cara com aquele que você prejudicou, com aquele ou aquela que você assassinou. Que terror, né? Que terror. Bom, vem o segundo bloco agora, e aí o médium agora se manifesta. Interessante, né? Que nessa época aqui o próprio médium fazia às vezes também de orientador, né? De dialogador, digamos assim. O médium se expressa assim para o espírito, né? Em lugar de pedir a Deus para vos livrar da visão de vossas vítimas, convido-vos a orar comigo para pedir-lhe a força para suportar essa tortura expiatória. Olha que conselho interessante do médium, né? Hoje em dia, nas nossas reuniões, seria para o orientador, para o dialogador bem preparado, né? O dialogador que cônscio, né? O dialogador que conhece a doutrina espírita, que conhece a obra de Allan Kardec, que estudou o livro dos espíritos, que estudou profundamente o livro dos médiuns e que procura ter, claro, uma conduta de vida minimamente honesta, minimamente de acordo com os preceitos cristãos. Bom, e aí o Latour responde a essa, digamos assim, recomendação. Ele responde da seguinte forma: preferiria estar livre da visão de minhas vítimas. Se soubesses o que sofro, o homem mais insensível ficaria emocionado se pudesse ver, impresso sobre o meu rosto, como com o fogo, os sofrimentos de minha alma. Farei o que me aconselhais, compreendo que é um meio um pouco mais rápido de expiar as minhas faltas. É como uma operação dolorosa que deve devolver a saúde ao meu corpo bem doente. Ah, se os culpados da terra pudessem me ver, quanto ficariam atemorizados com as consequências de seus crimes que, ocultos aos olhos dos homens, são vistos pelos espíritos. Quanto a ignorância é fatal a tantas pobres pessoas. Que responsabilidade assumem aqueles que recusam a instrução às classes pobres da sociedade? Creem que com os soldados e a polícia podem prevenir os crimes, como estão errados. E aqui, minha nossa, gente, que estarrecedor. Olha só o senhor Latour dizendo. Perceberam qual é a essência dessa última frase dele? Eu vou até repetir. Que responsabilidade assumem aqueles que recusam a instrução às classes pobres da sociedade? Creem que com os soldados e a polícia podem prevenir os crimes, como estão errados. Sabe o que significa? Eduque a criança hoje para não punir o homem de amanhã. Só que eu estenderia aqui não só para as classes pobres, mas para todas as classes, né? É a educação. Sabe, a mudança do espírito, a evolução moral, inclusive moral também, não só a intelectual, ela começa na educação, é pela educação. Começando pela instrução, quando você estuda ciência, filosofia, quando você estuda línguas, quando você estuda, você vai se aprofundando em conhecimento e vai despertando para a moralidade. Daqui a pouco sua mente, seu cérebro vai se ocupando com coisas salutares, com coisas benéficas, com coisas que te engrandecem. Daqui a pouco um vai começar a se dedicar à matemática, o outro à física, o outro à pintura, o outro à dança, o outro à arquitetura, o outro à engenharia, o outro vai querer ser médico, o outro vai querer ser um bom advogado, o outro um bom economista, o outro, enfim, acho que vocês entenderam. Seja como for, a instrução e a educação, ela traz propósito consciente, ela traz uma perspectiva de vida na qual você, colocando-se em face da sociedade na qual você vive, você começa a racionalizar e a raciocinar com muita razão. O que eu quero da minha vida? Qual o propósito para a minha vida? E à medida que você vai evoluindo, você vai chegando à conclusão, não quero fazer coisas erradas, não.
eu quero ser útil à sociedade, eu quero fazer um bem, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Eu quero que quando chegar o dia da minha morte, por exemplo, quando chegar o meu último hausto de ar nos meus pulmões, eu tenha deixado um legado que seja benéfico, um legado que seja útil, um exemplo de trabalho que possa ser seguido e copiado, quer seja pelos meus filhos, quer sejam pelos meus amigos, quer sejam, enfim, pelos aqueles que me conheceram. Veja só que propósito maravilhoso. Bom, aí vem o terceiro bloco de mensagens, né? Os sofrimentos que suporto, e aí já é o senhor Latour continuando, né? Os sofrimentos que suporto são horríveis, mas depois de vossas preces, eu me sinto assistido pelos bons espíritos que me dizem para esperar. Compreendo a eficácia do remédio heróico que me aconselhastes e peço ao Senhor dar-me a força para suportar essa dura expiação. Ela é igual, posso dizê-lo, ao mal que fiz. Não quero procurar desculpar os meus crimes, mas ao menos salvo alguns instantes de terror que precederam para cada uma de minhas vítimas. O momento da morte, a dor, uma vez cometido o crime, cessou para elas. E aquelas que terminaram as suas provas terrestres foram receber a recompensa que as esperava. Mas, depois do meu retorno ao mundo dos espíritos, não cessei, exceto nos momentos bem curtos em que me comuniquei de sofrer as dores do inferno. De novo, né, ele lembrando da terrível dor consciencial que ele sente, da terrível tristeza e remorso e depressão pelo mal que ele cometeu, né? E já ele começando a entender que vai ser bom retornar. Perceberam aqui sutilmente ele começando a entender que vai ser útil retornar, vai ser útil reencarnar para começar a reequilibrar-se com o cosmo, a começar a reequilibrar-se e a compensar positivamente o mal que ele cometeu. E ele continua. Os padres, apesar do seu quadro aterrorizante das penas que sentem os condenados, não têm senão uma ideia bem fraca dos verdadeiros sofrimentos que a justiça de Deus inflige aos seus filhos que violaram a sua lei de amor e de caridade. Como fazer crer a pessoas razoáveis que uma alma, quer dizer, alguma coisa que não é material, possa sofrer ao contato do fogo material? É absurdo, e eis porque tantos criminosos se riem dessas pinturas fantásticas do inferno. Mas não ocorre o mesmo com a dor moral que o condenado suporta depois da sua morte. Orai por mim, para que o desespero não se apodere de mim. Perceberam? Perceberam aqui a fantasia que a figura do inferno de Dante, ou o inferno católico, o inferno protestante, perceberam o ilusionismo que jaz por trás dessa figura? Já a ideia real do sofrimento real e consciencial pós-mortem, com o sofrimento do espírito, que, como ele lembrou aqui, não é sensível ao fogo físico, porque ele não tem mais um corpo, mas é sensível sim às dores do remorso, do arrependimento, da depressão e da tristeza infinita pelo mal que ele comentou. E ele continuando aqui pedindo, né, a rogativa dele, orai por mim. Que maravilhoso, gente. Bom, no bloco 4 ele continua. Eu vos agradeço pelo objetivo que me fizestes entrever, objetivo glorioso ao qual sei que chegarei quando estiver purificado. Sofro muito e, entretanto, parece-me que os meus sofrimentos diminuem. Não posso acreditar que, no mundo dos espíritos, a dor diminua porque se habitua com ela pouco a pouco. Não. Compreendo que as vossas boas preces aumentaram as minhas forças. E se as minhas dores são as mesmas, minha força sendo maior, sofro menos. Olha que lógica, gente. Olha que lógica rigorosa, que lógica racional. Aliás, é redundante, né? Não pode ter lógica sem raciocínio, sem racionalidade. Perceberam aqui a eficácia da prece? Perceberam aqui o quanto a prece é útil?
Não é que ela mude o sofrimento dele, não. Ele fala aqui, textualmente ele escreve, a dor é a mesma, mas a prece me concede mais força para suportá-la. Percebeu como não tem mágica, não tem mistério, é lógica pura, é raciocínio lógico, como aliás nos recomendava Allan Kardec. E ele continua, né, o senhor Latour. Meu pensamento se transfere para a minha última existência sobre as faltas que evitaria se soubesse orar. Hoje compreendo a eficácia da prece, de novo a eficácia da prece, né? Compreendo a força dessas mulheres honestas e piedosas, fracas segundo a carne, mas fortes pela fé. Compreendo esse mistério que os pseudo-sábios da terra não compreendem. Prece, só essa palavra excita a risada dos espíritos fortes. Eu os espero no mundo, enquanto o véu que lhes oculta a verdade se rasgar para eles, a seu turno virão se prosternar aos pés do Eterno, que desconheceram, e ficarão felizes em se humilharem para se isentarem de seus pecados e de seus crimes. Compreenderão a virtude da prece. E aqui uma alusão que ele faz a quem de fato compreende o poder da prece, ou a quem só usa a prece sem pensar nas consequências, sem pensar em cada palavra que está sendo proferida. E agora olha só como ele arremata. Olha só que bonito e profundo. Orar é amar, amar é orar. Então eles amarão o Senhor e lhe dirão e lhe dirigirão as suas preces de amor e de reconhecimento, e regenerados pelo sofrimento, porque deverão sofrer, pedirão, como eu, para ter a força de expiar e de sofrer. E quando terão cessado de sofrer, orarão para agradecer ao Senhor pelo perdão que mereceram, por sua submissão e resignação. Oremos, irmãos, para me fortificar mais. Observe que ele está usando a prece como nutrição, como nutriente, para ele começar a ter coragem e realmente entender a necessidade, a perspectiva real da reencarnação, para ele poder começar a reparar o mal que ele fez. E ele continua. Ó, obrigado, irmão, pela tua caridade. Ele está se dirigindo ao médium, né? Ó, obrigado, meu irmão, pela tua caridade, porque estou perdoado. Deus me livrou da visão de minhas vítimas. Ó, meu Deus, sede bendito durante a eternidade pela graça que me concedeis. Ó, meu Deus, sinto a enormidade de meus crimes e me precipito diante da vossa onipotência. Senhor, eu vos amo de todo o meu coração e vos peço a graça de permitir-me, quando a vossa vontade me enviar sobre a terra para sofrer novas provas, de para ali ir, missionário da paz e da caridade, ensinar às crianças e pronunciar o vosso nome com respeito. Peço-vos poder ensiná-las a vos amar, a vós, o Pai de todas as criaturas. Oh, obrigado, meu Deus. Sou um espírito arrependido e meu arrependimento é sincero. Eu vos amo tanto quanto meu coração tão impuro possa compreender esse sentimento, pura emanação de vossa divindade. Irmão, oremos, porque meu coração transborda de reconhecimento. Eu estou livre, quebrei os meus ferros, não sou mais um condenado, sou um espírito sofredor, mas arrependido, e gostaria que o meu exemplo pudesse deter, no limiar do crime, todas essas mãos criminosas que vejo prestes a se levantarem. Oh, detei-vos, irmãos, detei-vos, porque as torturas que vos preparais serão atrozes. Não credes que o Senhor se deixará sempre tão prontamente dobrar-se pela prece de seus filhos. São séculos de tortura que vos esperam. Minha nossa, estão vendo aqui? Olha o senhor Latour já começando a abraçar, já entendendo que a reencarnação é a única forma de expiar os seus erros. E ele já aurindo forças, e ele já compreendendo o seu dever. E veja a mensagem aos criminosos, né? A mensagem totalmente benéfica que ele está enviando aos criminosos, para que eles possam ser tocados e mudem de ideia. Bom, agora tem uma comunicação do guia do médium, né? O guia do médium, ele expressa-se
para o médium, né, da seguinte maneira: dizes que não compreendes as palavras do Espírito. Dá-te conta de sua emoção e do seu reconhecimento ao Senhor. Ele não crê poder melhor exprimi-lo e testemunhá-lo que tentando deter todos esses criminosos que ele vê e que não podes ver. Ele quereria que as suas palavras chegassem a eles. E o que não te disse, porque o ignora ainda, é que lhe será permitido começar missões reparadoras. E irá junto de seus cúmplices procurar inspirar-lhes o arrependimento e a introduzir em seus corações o germe do remorso. Algumas vezes vêem-se sobre a terra pessoas tidas como honestas virem aos pés de um padre acusar-se de um crime. É o remorso que lhes dita a confissão de suas faltas. E se o véu que te separa do mundo invisível se erguesse, verias frequentemente um espírito que foi o cúmplice ou o instigador de um crime, vi como o fará Jacques Latour procurar reparar a tua falta, inspirando o remorso ao espírito encarnado, teu guia protetor. Que mensagem bonita, né? Que mensagem interessantíssima acerca do arrependimento, acerca da lucidez sobre a vida futura e de como ela nos modifica, principalmente nos concedendo energia para querer mudar e fazer o que é certo. Bom, o médium de Bruxelas, que recebera a primeira manifestação de Latour, mais tarde recebeu a comunicação seguinte. Então, já terminando, tá? Nada mais temais de mim, estou mais tranquilo, mas sofro ainda, não obstante. Deus teve piedade de mim, porque viu o meu arrependimento. Agora sofro por esse arrependimento que me mostra a enormidade de minhas faltas. Se eu fora bem guiado na vida, não faria todo o mal que fiz, mas os meus instintos não foram reprimidos e lhes obedeci, não tendo nenhum freio. Se todos os homens pensassem antes em Deus, ou pelo menos se todos os homens nele crescem, semelhantes crimes não se cometeriam mais. Olha só o despertamento para a educação e a transformação perante a educação e a instrução, mesmo que teológica, sim, mas a crença no algo superior não funciona como muitos freios morais. E ele continua: mas a justiça dos homens é mal concebida por uma falta... Gente, que lucidez! Esse texto serve para os dias de hoje. Olha só o que é que o senhor Latour descreve. Mas a justiça dos homens é mal concebida. Por uma falta, algumas vezes leve, um homem é fechado numa prisão, olha só, que sempre é um lugar de perdição e de perversão. Dali sai completamente perdido pelos maus conselhos e os maus exemplos que auriu. Se entretanto a sua natureza é bastante boa e bastante forte para resistir ao mau exemplo, saindo da prisão, todas as portas estão fechadas, todas as mãos se retiram diante dele, todos os corações honestos o repelem. Que ele lhes dirá? O desprezo e a miséria, o abandono e o desespero, se sente nele boas as resoluções para retomar ao bem, a miséria impele para tudo. Também ele, então, despreza o seu semelhante, odeia-o e perde toda a consciência do bem e do mal, uma vez que se vê repelido, ele que todavia tomara a resolução de tornar-se um homem honesto. Para se proporcionar o necessário, rouba, mata por vezes, depois é guilhotinado. Minha Nossa Senhora, o que é isso? Olha o retrato que o senhor Latour nos passa. Nós sabemos que muitas e muitas pessoas hoje estão na cadeia e já estão há anos numa cadeia porque roubaram uma lata de leite, porque o seu filho estava morrendo de fome, porque roubaram um quilo de açúcar, porque não tinha nada em casa, roubaram um saco de farinha e estão na cadeia por isso, não justificando o roubo, porque o roubo não é justificado em situação alguma. Mas nós sabemos que tem muitos outros tipos de crime, muito mais assombrosos,
muito mais terríveis, em que a justiça humana às vezes concede benesses. E mais ainda a lucidez quando ele fala do que espera uma pessoa que sai da cadeia. Uma pessoa simples, um pobre quando sai da cadeia, fichado. É difícil ele conseguir emprego, é difícil ele conseguir um local, uma posição de novo na sociedade. Ele vai ser sempre olhado com preconceito, com desprezo, com desconfiança. E o que é pior, a sociedade se fecha para ele e às vezes ele tem que viver, ele tem que comer, ele tem que... Às vezes ele não encontra outro caminho que não seja cair no crime de novo. E isso acaba virando um círculo vicioso. Percebem a natureza do problema? Eu estou aqui estarrecido em entender que isso aqui foi escrito há quase 150 anos atrás. Poderia ter sido escrito, poderia ter sido ditado a um médium hoje de manhã. Incrível. Meu Deus, no momento em que as minhas alucinações vão me retornar, sinto a vossa mão que se estende sobre mim. Sinto a vossa bondade que me envolve e me protege. Obrigado, meu Deus. Na minha próxima existência empregarei, olha só, na minha próxima existência empregarei a minha inteligência, meu bem, para socorrer os infelizes que sucumbiram e preservá-los da queda. Obrigado, vós que não repugnais comunicar comigo. Não temais, vedes que não sou mal. Quando pensardes em mim, não vos representais o retrato que fizeste de mim, mas representai-vos uma pobre alma desolada que vos agradece pela vossa indulgência. A Deus, evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Latour, Jacques Latour. E aqui nós terminamos essa última comunicação ao médium, esse último diálogo com o médium, agradecendo a compreensão, a misericórdia, a compaixão, o afeto, enfim, a caridade irrestrita do próprio médium, não tratá-lo como um criminoso, que de fato ele é, mas tratá-lo sobretudo como um irmão. Porque sim, queremos ou não acreditar, mas os criminosos são sim nossos irmãos. Eu termino aqui, porque há muito que estudar, há muitíssimo que aprender com essa mensagem. Estudem, comparem, revejam e até a próxima videoaula, onde teremos aqui um estudo sobre essa comunicação do senhor Jacques Latour. Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e até a nossa próxima videoaula. Tchau!